Estevão 3, Jerusalém, parte B. O sol caricioso da manhã começava a despertar a natureza com os seus raios quentes e confortadores. Feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustido pelo humilhante arvorado em benfeitor, Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso, de semblante agradável, que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo: De onde vens, irmão? O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza, num homem a quem via pela primeira vez. Porque lhe dava o título familiar reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? Por que me chamais irmãos, se não me conheceis? Interrogou comovido. Mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: Somos todos uma família em Cristo Jesus. Gesiel não compreendeu. Quem seria aquele Jesus? Um novo Deus para os que desconheciam a lei? Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensanchas e cogitações religiosas ou filosóficas, respondeu simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Venho de Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e assim é que neste estado recorro à vossa caridade. Efraim, disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa, nosso amigo tem febre e o seu estado geral requer cuidados. Você, que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com o coração dedicado aos que sofrem. Efraim aproximou-se mais do jovem enfermo e observou. Não é o primeiro doente de Cefalônia que o Cristo envia à minha porta. Ainda ontem, outro aqui surgiu com o corpo crivado de feridas de mau caráter. Aliás, conhecendo a gravidade do caso, pretendo logo à tarde levá-lo para Jerusalém. Mas é necessário ir tão longe? Perguntou Irineu com certo espanto. Somente lá temos maior número de cooperadores, esclareceu com humildade. Ouvindo o que diziam e considerando a necessidade de ausentar-se do porto em obediência às recomendações do patrício que se lhe mostrara tão amigo, restituindo a liberdade, Gesiel dirigiu-se a Efraim num apelo humilde e triste. Por quem sois? Levai-me para Jerusalém convosco, por piedade. O interpelado, evidenciando natural bondade, anuiu sem maior estranheza. Irás comigo. Abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo. Não fosse a febre, e teria travado com o irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que o levaram a estender-lhe a mão protetora. Contudo, mal conseguia manter-se de pensamento vigilante sobre si mesmo, a fim de elucidar as suas interrogações carinhosas, medicando-se convenientemente. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, uma carroça cuidadosamente velada por um toldo de pano barato saía de Jope com destino a Jerusalém. Caminhando cuidadoso para não esfalfar a pobre Alimária, Efraim transportava os dois enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções. Aliás, paupérrimo em sua feição exterior. Um rapaz de semblante alegre veio atender ao recém-vindo, que o interpelou com intimidade. Urias, poderás dizer-me de Simão Pedro, se Simão Pedro está? Está sim. Poderás chamá-lo em meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho.
Efraim esclareceu o motivo da sua presença. 2 desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, talhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. O bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os 2 infelizes. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara, com exemplos divinos, todo o sistema de pregação da virtude, chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia. Loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio. Crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com o carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João, mas, em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Tamanho movimento de necessitados de toda sorte, que há muito Simão não mais podia entregar-se a outro mister, no que concerne à pregação da boa nova do reino. A dilatação desses mistérios vinculara o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na sua casa pobre. Gesiel ocupou leito aciado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras, desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Decorridas 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades
para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai. Notando-lhe o carinho, de leito em leito, de necessitado a necessitado, o moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Tão logo convalescente, Gesiel foi transferido a ambiente mais calmo, à sombra amena de vetustas tamareiras que circundavam a velha casa. Entre ambos estabelecera-se desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Nessa manhã, as observações amáveis sucediam-se e, não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. Ao sopro generoso da aragem matinal, sob as árvores frondosas, o apóstolo criou ânimo e, a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Amigo, disse com jovial sorriso, agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por havermos recebido tua visita em nossa casa. Nosso júbilo é sincero, pois que nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós revelaste a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tem dos textos sagrados, e tanto me impressionei com sua referência a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribo descendes. Gesiel compreendeu que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso nas horas mais críticas da enfermidade, desejava conhecê-lo melhor, identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia psicológica. Achou-o justo e considerou que não devia desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno para o acendramento das próprias energias espirituais. Meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Issacar, esclareceu atencioso. E era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías? Estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências, talvez de ordem particular. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, cuja vinda tenho meditado desde a infância. Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse, mas não sabe que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Inquiriu ansioso. Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou, nunca, pois o profeta nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do Mestre Sublime. Em traços de forte colorido, lembrou os dias que o hospedava em seu tugúrio à margem do Genezaré, as excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago marulhoso,
acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imagem viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperara a vista, uma criancinha doente e prestes restabelecida. Gesiel bebia-lhe as palavras inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou: "E o Messias? Onde está o Messias?" "Há mais de um ano", exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste. "Foi crucificado aqui mesmo em Jerusalém, entre os ladrões." Em seguida passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o Mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário, sempre saudoso da Galiléia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo: "Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que lhe oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos." Isaías 53. Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: "Vou buscar-te os textos novos, são as anotações de Levi", um dos nomes de Mateus, sobre o Messias redivivo. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma e uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: "Encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos." Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. O jovem hebreu estava comovidíssimo. Queria conhecer os mínimos episódios da vida do Mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do Mestre incomparável. "Desde que dei acordo de mim em vossa casa", disse Gesiel, "verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual o faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer."
O Mestre amparava a todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu o apóstolo enfaticamente. De acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. Ao passo que o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente. O Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, e que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Como se aliviava ao analisá-lo. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Seu cálice transbordara, e Pedro lhe fazia sentir que, nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso, que lhe chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou de seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia, sem nada omitir e rogando-lhe conselhos. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido: Revelaste-me a luz do mundo. Perdoai, pois, se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Senhor Salvador, e haveis de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou-o e murmurou: Julgo prudente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo. Estou nessa cidade há quase um ano, e por estes leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nestes poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados, no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Essas explicações singulares constituíam conforto para Gesiel, que interrogou agradecido. E achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. Será meu filho doravante, exclamou Simão, num transporte de júbilo. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com os olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: Para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão.
Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante. E o moço jamais olvidaria aquele encontro com o Cristo à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do Mestre, que não chegara a conhecer de modo direto. A casa dos apóstolos em Jerusalém apresentava um movimento de socorro cada vez maior aos necessitados, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciães, abandonados, crianças, esquálidas e famintas. Não só isso. À hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou desarrazoado que os discípulos diretos do Jesus menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que, dia a dia, multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Na primeira reunião da humilde igreja, Simão Pedro pediu então que nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios. Resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobrou a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente, em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão, desassombradamente, o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas,
indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que por intermédio do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito.